Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós vamos continuar agora a série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudamos atualmente o 13º capítulo da obra, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Dentro das instruções dos Espíritos, vamos nos concentrar sobre o item a beneficência. Agora, a terceira instrução desse item, a beneficência. Essa terceira instrução corresponde ao subitem 13 do capítulo 13 e é composta por 4 parágrafos, trazendo a instrução do Espírito Carita em 1861. Em resumo, nós podemos dizer que esse item trata-se de um item belíssimo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos traz os seus ensinamentos através da voz da própria caridade, a caridade conversando conosco. Então, o que a caridade nos diz? Ela fala aos homens sobre a necessidade de auxílio mútuo em relação às aflições terrenas, e nos convoca a essa tarefa bendita. É um convite que nós recebemos da própria caridade. Bom, para isso, a caridade nos apresenta as qualidades que devem ser usadas nesse exercício de caridade e de beneficência, e nos ensina também o objetivo de todos nós, que é alcançado, inclusive, na prática da própria caridade. Então, ela fala um pouquinho, né? Nos convida para a prática da beneficência e da caridade, diz as qualidades que nós temos em nós e que devem ser usadas nesse exercício, e nos ensina, acima de tudo, que nós temos um objetivo único, comum a todos os homens, que deve ser alcançado, e que é alcançado durante essa prática de beneficência e caridade. Portanto, o item também continua aproximando esses dois conceitos, essas duas palavras, né? São quase sinônimas, a beneficência e a caridade, nesse ponto do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para pensarmos um pouquinho naquele aspecto agora de continuidade do texto, o que esse texto tem em relação aos outros anteriores, né? Vamos lembrar, estudamos anteriormente a caridade em seu aspecto material e moral. Vimos que a caridade nos liga a Deus e ela causa o nosso progresso espiritual. Agora, nós continuamos a aprender esse caminho que consiste em perceber a dor alheia, em ouvir o chamado da caridade e usar o que temos para progredir nessa prática. Então são adicionados aí novos elementos para que nós possamos começar a nossa jornada nessa tarefa bendita que é a beneficência e a caridade. Vamos então ao nosso texto, subitem 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com essa frase do Espírito Carita. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então aqui, o Espírito Carita dizendo, chamo-me caridade. É uma apresentação, não é? Se apresenta e diz que segue o caminho que leva a Deus, depois pede para que nós a acompanhemos por esse caminho e nos diz, olha, eu conheço a meta, o objetivo, aquilo que todos nós devemos alcançar. Então, me siga, é por isso que vocês têm que me seguir, porque eu conheço esse caminho, me acompanha, né? Interessante aqui anotar que a caridade é tomada como, ou apresentada como um ser, uma entidade, não apenas um conceito, não apenas um princípio. Ela se apresenta como um ser. E é interessante a gente notar que a palavra caritas, em latim, significa caridade. A palavra caritas significa caridade em latim. No entanto, a gente tem essa instrução passando para nós essa ideia da caridade como uma entidade. Basta lembrar que no item 11, subitem 11 desse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Adolfo
conversava com a caridade durante a sua instrução como se ela fosse uma pessoa. Então essa ideia já está sendo colocada para nós há algum tempo no Evangelho. E agora é muito significativo, né, que um espírito que tem esse nome, Carita, se apresente como sendo a própria caridade. Como se fosse uma pessoa, né? Como se fosse um ente, um ser. Essa posição do Evangelho nos faz pensar que a caridade é algo substancial, algo que devemos conhecer. Ou, se quisermos, alguém com quem nós devemos ter relação íntima, relacionamento íntimo, nos aproximar. Temos um relacionamento de amor com a caridade. E assim segui-la pelo caminho que nos leva a Deus. Então, aqui o Espírito Carita muito sabiamente joga com as palavras, usa uma metáfora para nos colocar no seguinte entendimento: é preciso nos aproximarmos da caridade, é preciso conhecê-la, é preciso abraçá-la, é preciso segui-la. Então esse primeiro parágrafo, frase simples, né? São poucas palavras que consistem aqui num parágrafo de apresentação, que oferece também o tema da instrução que nós teremos, né? Faz a sua apresentação e nos dá um tema. Que tema é esse? Orientação quanto ao nosso objetivo aqui na Terra. E agora a gente vai receber essas orientações a partir do segundo parágrafo da própria caridade. Apesar da gente fazer de Caritas, né, do Espírito Carita ter feito esse jogo de palavras, a gente vai perceber que a intenção mesmo dela aqui é como se ela fosse a caridade conceito, né? Essa caridade de relação entre os homens. Vamos acompanhando o texto então. Diz a caridade, né? Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam, né, para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Então aqui a caridade conta sobre o seu passeio matinal e nos conta que está amargurada. A caridade fica amargurada. Vamos fazer aqui uma pequena ressalva, né? É claro que a gente pode entender esse texto como sendo o próprio Espírito Carita passeando e fazendo a sua ronda matinal, o seu passeio matinal. No entanto, pensarmos que ela se apresenta como sendo a própria caridade nos traz um pouquinho de avanço no nosso entendimento sobre o que o texto quer nos dizer, não é? Tem um outro significado de dizermos que é a própria caridade conversando conosco. Claro que os amigos que estão em casa nos acompanhando podem ler o texto pensando na outra possibilidade, de ser o Espírito Carita conversando conosco. Mas aqui segue esse viés com o perdão, né, da nossa ousadia, né, com esse viés de pensarmos o texto como sendo mesmo a caridade conversando conosco, que acreditamos ser uma ideia possível, né, que queria ser passada pelo Espírito. Então vamos lá. A caridade fica amargurada, se sente amargurada durante a sua ronda matutina. Percebamos quem são os procurados por elas. São pobres mães. Essas pobres mães são aqueles que são procurados pela caridade. E a atitude da caridade, ela pede para que essas pobres mães tenham coragem
e que saibam que existem corações bons que velam por elas. Então, o motivo da amargura da caridade é que ela pode apenas dizer palavras de conforto às mães sofredoras. Ela não pode se fazer presente, ela não pode fazer mais do que isso, do que dizer boas palavras. Tanto que ela diz aqui na segunda linha que precisa de nós, meus amigos, né? Nós que estamos encarnados. Precisa de nós para eliminar as misérias e para secar as lágrimas. Ela sozinha não faz, é por isso que ela fica amargurada. Diz que as mães pareciam ouvi-la, mas que ela, apesar de ser uma entidade, ou o próprio espírito, se assim quisermos pensar, né, Carita desencarnada, ela não pode ser comumente percebida. Então aqui a questão desse segundo parágrafo, né? Embora exista essa ação da caridade nos corações sofredores, ela precisa de nossa ação física, de nossa ação corpórea, para acabar com a fome. Então nós temos aqui já o entendimento de que a caridade é mais do que palavras, ela é também ação. As palavras serenam um pouco os corações, mas não reconfortam o estômago. As palavras não alimentam o corpo físico. É preciso dar o alimento para que essas pessoas matem sua fome. São mães sem recurso para saciar a fome daqueles a quem elas amam, seus filhos. Então, em suma, esse parágrafo traz a voz da caridade chamando a nossa atenção para as misérias humanas e colocando o fim delas, o fim dessas misérias, como nossa responsabilidade. Aqui esse jogo, né, de palavras, tanto palavras quanto ação. Nós temos que fazer tudo isso. Vamos ao terceiro parágrafo. Alhures, em outros lugares, né, vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho, e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria, e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, aqui essa palavra túmido significa dilatado, com o coração dilatado de compaixão, com aquele coração que cresceu, né, de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência. Inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mais uma vez, que belo parágrafo, né? Então a gente tem aqui a ideia de que a caridade vai por todos os lugares e encontram, agora, se anteriormente eram as mães, agora são pobres velhos, né? Pessoas que estão na miséria e que jamais mendigaram antes, e que se sentem agora envergonhados de precisarem mendigar. Bom, a caridade, então, com seu coração dilatado de compaixão, e que nada tem em termos materiais para dar a esses velhos, né? Mendiga por eles. Ela vem mendigar em nossos corações, em nossas casas. Mendiga por eles em toda parte. Porque por essas palavras a gente tenta imaginar que aqui seja mesmo a entidade caridade, não um espírito, né, que está, não Carita, que está passeando, está fazendo seu passeio matinal. Não, a própria caridade vai por toda a parte estimular a beneficência e inspirar bons pensamentos e boas emoções em corações que são generosos e compassivos. Em corações que têm generosidade para doar e que sentem compaixão. Temos que dilatar o nosso coração no sentido de ter mais amor, mais sentimento que nos leve a fazer o bem aos necessitados, e que esteja assim suscetível de receber essas boas inspirações dessa mendiga, da caridade, da própria caridade, que de si mesma nada tem, a não ser esse apelo que faz ao nosso entendimento e ao nosso emocional.
Ela tem essa capacidade de apelar para nós, de mendigar em nosso íntimo. Mas de que modo? Exatamente como está fazendo nessa instrução. Mendigando a cada um de nós a nossa atenção à miséria alheia. E uma pequena parte do que temos em nós para o socorro a essa miséria alheia. Quase como se nos pedisse uma esmola para socorrer o próximo. Se no parágrafo anterior eram mães que sofriam por seus filhos, agora são pobres velhos que sofrem por sua fragilidade. Então, diferentes situações de fragilidade que devem ser percebidas por nossos olhos, e mais do que serem percebidas por nossos olhos, nós temos que ouvir o nosso coração que sente compaixão e atender aos nossos impulsos de generosidade. A caridade aqui deixa aos nossos corações compassivos, né, que sentem compaixão, a iniciativa de fazer a beneficência, porque a prática da caridade é também uma questão de consciência, é isso que ela está nos ensinando aqui. De consciência, de fraternidade, de sentimento de empatia com a dor alheia. Seguir a caridade pelo caminho que leva a Deus significa saber identificar a dor do outro, a sentir a dor do outro e ajudar. Aqui o papel dessa entidade que se apresenta como sendo a caridade. Esse é o papel dela, o nosso despertar. Ela apela por ajuda à nossa consciência, mas deixa ao nível de cada consciência o ato da beneficência em si. Bom, ela nos desperta para a questão da existência da dor e para alheia, né? E para a questão da nossa função diante dela, da ajuda, do auxílio. Mas o ato em si, ajudar, como ajudar, o que fazer, quanto doar, quantidade e qualidade da beneficência, aí ela deixa a nosso critério. Aí ela deixa por nós mesmos. Ela não nos diz o que devemos fazer. Ela nos deixa a iniciativa, porque se ela ditasse o que devemos fazer, a gente não teria mérito. Aqui é a questão da prática, não é? Ela pede para que a gente faça e deixa a gente escolher o que a gente vai fazer. E quanto melhor, mais e melhor nós fizermos, mais mérito teremos. Na última frase do texto, ela mendiga outra vez pela nossa assistência em favor dos outros, né? Sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Que texto bonito, né? Caridade nos pede em favor daqueles que sofrem e que não podem pedir, porque estão em diversas situações de fragilidade. Em resumo, esse parágrafo ensina que o início da boa ação caridosa está em nossa consciência e na bondade de nosso próprio coração, generoso e compassivo. Exalta, portanto, aqui as qualidades que nós já temos latentes em nós e que devem ser usadas para seguir a caridade por esse caminho. Que belo caminho é esse, né? Um passeio matinal que procura o sofredor. Esse é o caminho da caridade. Procura o sofredor e o auxilia, e mendiga por ele se for necessário. Esse é o caminho que está sendo ensinado pela caridade para todos nós. Um belíssimo caminho, né? Por tantos caminhos da vida, devemos segui-la por esse caminho. Se escolhermos esse caminho, chegamos ao nosso objetivo. Último parágrafo, né, do texto. Mas se peço, também dou e dou muito. Ué, a caridade acabou de dizer que não tinha nada para oferecer e agora diz que nos dá muito? Vamos seguir o texto, né? Vamos entender isso. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Do que será que ela está falando? Não são aqui, claro, de coisas materiais, que ela não tem, não é? Vede quanto ela é bela, a árvore, né? Como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. Olha aqui, né? Magnificente é grandiosa a árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. A beneficência é inesgotável, ela não acaba.
Ela sempre tem recursos. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma. Então, mais uma vez, né? O texto nos leva a pensar que a própria caridade conversa conosco, até porque na sequência do final do texto, quem assina é Carita. Mas ela nos deixa aqui a mensagem da própria caridade, que é uma visão belíssima do texto, né? Nesse último parágrafo, então, ela que antes dizia nada ter para dar aos pobres, ela agora esclarece, ela nada tinha de material. Essa é a nossa parte daquilo que devemos fazer, né? Em relação a essa parceria com a própria caridade. Nós usamos palavras, sim, sentimentos, preces, mas usamos também do material. A beneficência é voltada mais ao âmbito material. Aqui a gente começa a entender isso. Mas ela tem muito do espiritual a nos dar, que será desfrutado por todos. A instituição da beneficência na Terra. É isso que está em jogo aqui, que está sendo mostrado, né? A instituição da própria caridade na Terra, entre os homens. Tanto quanto a caridade, a beneficência é uma entidade espiritual mais do que um princípio, né? Da qual podemos colher os frutos. É uma árvore da qual nós podemos colher os frutos. Tudo isso para nos ensinar o que é a beneficência, o que é a caridade. Quais os frutos dessa árvore da beneficência? O bem-estar com a própria consciência é o primeiro deles. A nossa consciência nos diz que existem irmãos em dificuldade. Devemos ajudá-los. Bem-estar com a própria consciência. O sentimento de dever cumprido para com Deus e para com o próximo também são frutos. Mas há outros. A certeza de que um dia todos serão beneficentes e que nós poderemos contar com isso em nossas próprias aflições e misérias. Todos podem colher dessa árvore. Se no aspecto íntimo, na relação com Deus, colher os frutos dessa árvore, né, de consciência tranquila, dever cumprido, progresso espiritual e assim por diante, se essa árvore estiver à disposição de todos, quando tivermos as nossas dificuldades, teremos a certeza de que alguém será beneficente conosco. A beneficência jamais se esgota. Então aqui a gente tem, nesse texto, essa beleza, né, de pensamento, que nos diz que nós temos em nossas mãos esse caminho a seguir. E o nosso objetivo que será conquistado. Qual era o objetivo mesmo do texto que nós dizíamos haver lá no comecinho? A nossa própria salvação. E Carita nos convida a esse caminho de salvação, através do bem-estar mútuo, através do bem-estar de uns para com os outros, através do caminho da beneficência, que ela nos ensinou tão bem nessa instrução. Conclusão, o objetivo que Carita aponta no início da instrução é a nossa elevação a Deus, através da beneficência apresentada aqui, em suas principais características, que são identificação, né, do sofrimento alheio, crescimento do sentimento de amor ao próximo e auxílio sem limites. Isso nos leva à salvação. Recebemos um belo pedido de ajuda da caridade. A mendigar aflita por nosso auxílio. Sentimos-nos tocados por ele, por esse pedido, por esse apelo? Saibamos também nos sentir tocados pelas necessidades dos aflitos aqui da terra e socorrê-los, pois a caridade passeia entre nós e mendiga a nossa atenção, porque precisa de nossa beneficência para ser real, para ser uma entidade atuante aqui na terra. Queridos e queridas, mais uma vez obrigado pela companhia nos estudos. O nosso muito obrigado mesmo pela companhia aqui no canal. E por esse coração voluntarioso, né? Essas mentes voluntariosas que querem aprender e praticar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós deixamos o convite para os próximos estudos, o nosso fraterno abraço e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.